Mas uma coisa eu tenho que dizer que é fato, né? Lá no começo do ano, o dólar era 4,85. Nós estávamos falando, ó, o dólar 4,81 bateu. 81, dólar tá no patamar baixo aí. Quem tá buscando dolarizar já vai fazendo isso daí, porque tá bacana. Pode cair mais, mas também pode subir. O negócio foi como? Foi como? Que nem foguete. Apontou pra cima aí e tchau. E eu confesso que até vamos mostrar aqui, deixa para mais pra frente. Então o pessoal tá desesperado, tá querendo saber o que aconteceu com o Brasil, economia, o Haddad aí que trouxe o plano de corte de gasto na quarta-feira, dólar explodindo, e é exatamente tudo isso que você vai entender nessa live. Então, primeira vez perdeu o cabaço, é a primeira vez que o dólar bateu acima de R$6. Então deixa eu pegar aqui, já bota lá o USD que a gente já vê. Não tá sem o link aí. Dólar R$6. Eu tava até fazendo uma brincadeira lá no Instagram. O que vai chegar primeiro? Dólar a R$6 ou Brasil Hexa? Lembrando que a próxima Copa é somente em 2026, né? Junto com a eleição aí. Então vamos lá, aqui não pega, mas quando surgiu o Plano Real, lá 94, um dólar era R$1. Chegou até o real ser mais valorizado que o dólar, hein, Renan? Exato. Aí, ó, pra comprar $1 você gastava 97 centavos. E o que foi acontecendo ao longo do tempo? Então, a primeira vez que nós vimos o dólar acima de R$2 foi lá para 2001. E logo depois que o Lula assumiu, o pessimismo estava muito grande, lembra, Renan? Sim. Ele chegou acima dos R$3, quase R$4. Porém, veio o boom das commodities. Então, existem momentos, sim, que o real ganha valor em cima do dólar. Então, o que aconteceu? Boom das commodities, Brasil bombando, chegou a ser a 7ª maior economia do mundo, exportando pra caramba, gerando muita receita, muita gente querendo investir no Brasil, então veio nessa despencada aqui. Inclusive chegou a ser negociado abaixo de 2, né, ó. Exato, 2008. 2008. Grande 2008. Com 1,68 você conseguia comprar $1. Aí veio a crise do subprime lá nos Estados Unidos, obviamente todo mundo vai pro dólar, deu aquela disparada aqui. Chegamos aí a 2,39. Aí veio desvalorizando, por conta que deu aquela crise, né? Voltou. Exato. Normalidade. Chegamos aí durante muito tempo. E nessa época o Brasil crescendo, capa do Cristo Redentor decolando. Essa época aqui, por conta do boom das commodities, o Brasil tava indo bem. Tava legal. E muita gente fala que foi por conta do 9 dedos, né? Mas não é bem assim, não. Se fosse, né? Não, a gente pode fazer até um vídeo mais detalhado, mas independente de quem tivesse, por conta de todo o cenário macro, do boom das commodities, ia dar certo. Tinha que fazer muita besteira mesmo. Acho que é até impossível mesmo uma pessoa somente com tudo que tá acontecendo fazer o negócio desandar, né? Exato. Aí beleza, abaixo de R$2, quem diria 2011, abaixo de R$2 o dólar. Aí tava tendo Disney. Porém, voltamos aí pro dólar a R$2. E chegamos aqui na parte que teve toda a crise da época da Dilma, endividamento do Brasil elevadíssimo, todos os problemas que tivemos. Dólar chegou aí a... Eita, bateu 4? Bateu 4 no pessimismo, hein? No pessimismo bateu 4, aí teve impeachment, chegou aí o Temer, deu uma ajeitada nas contas aí, o dólar deu uma retraída. Chegamos aí a 3 e pouco. E eu lembro que a partir de 2017 nós acompanhávamos o dólar já. Aí sim, por que a gente acompanhava o dólar? Porque o dinheirinho que nós recebíamos era em dólar, né? Querendo ou não, é aquilo que nós já falamos, fonte de renda em dólar do YouTube, que é uma fonte de renda em dólar mais ou menos, mas é em dólar, né? Você recebe em dólar. Você recebe em dólar, você pega o câmbio lá, bate na tua conta bancária em dólar. Exato. Nós passamos a receber em dólar lá em 2017 e eu tô me sentindo até velho, né? Que faz tempo, hein? Pô, faz mesmo, hein? A gente tá partindo pra 2025 agora, vai fazer 8 anos. Exatamente, né? Faz um tempinho já. 8 anos recebendo em dólar, então o dólar tá a 13 e pouco. E 2018, dólar chegou a R$4 pela primeira vez. Cadê chegando? 4, Chegou. 6 aí. Eu lembro quando até o dólar bateu abaixo de 4, né? Ele deu essa subidinha aqui, baixou, tava 3 e pouco, teve colega nosso falou, não, que eu não vou sacar meus dólares não, você lembra, né? Vou esperar. Tava na BGS lá, Brasil Game Show, que eu vou esperar o dólar dar uma subida novamente. E não é que deu... Aí o que aconteceu? Ficou nesse patamar aqui entre 3 e pouco e 4. De 2018 não chegou a ficar mais próximo de 3, era sempre mais próximo de 4. Sim. É isso ou não? É isso mesmo. Aí beleza. Aí quando estourou a pandemia, o dólar saiu de 4 pra 5, chegou até 5,70 e pouco. Cadê, ó, a brincadeira aqui? É que eu tava vendo investing.com que dá pra ver melhor do gráfico, mas chegou a 5,70 e pouco. Que o que acontece em uma crise, todo mundo corre pra onde tem mais liquidez, onde eles consideram que é mais seguro, que é no dólar. Então chegou a 5, não saiu desse patamar, vimos pouquíssimas vezes o dólar abaixo de 5, até 4,60 e pouco chegou, não foi? Chegou... Nesse fundinho aqui, ó, aí, que não tá dando, acho que se eu vir aqui, ó, aí fica mais fácil aqui, ó, 5,66 lá em 2020. Não, 4,66. 4,66 lá em 2022, até aqui, ó, meio do ano passado, tava lá 4,70.
Essa aí eu lembro do governo que tinha postado no Twitter que o dólar tava lá embaixo. Aham. E eu queria que tivesse certo, que o dólar continuasse lá embaixo. Vou ser sincero, não sou um cara que fica torcendo contra, não. Eu torço a favor do Brasil. O problema é que o Estado tá fazendo um monte de besteira, né? Mas eu torço a favor do Brasil. Não interessa pra mim, se o dólar tivesse 3 e pouco, tava bom. Você não concorda? Concordo. Sempre É a isso favor aí. do progresso do Brasil. É isso independente aí. quem Tem esteja. gente que fica nessa. Não, eu torço contra, eu torço a favor. Mas aí às vezes fica difícil. Eu torço a favor, porque se eu torcer contra, eu me fodo junto aqui também. Né? Exatamente. Aí beleza, aí com toda a parte fiscal descontrolada aqui no Brasil, o dólar veio aí a 5 e pouco, chegou a 5,50, 5,70 e não parou mais. Inclusive até separei um vídeo do Renan aqui, que nós gravamos assim, que saiu o resultado da eleição, que o Trump tinha sido eleito, que bugou o dólar, né, Renan? Exato. Que bugou o dólar do Google. Quem viu naquele dia, comecinho de novembro, bugou o dólar, não dava pra ver o preço certo. Exato. Vamos ver aqui esse Vamos ver o que nós falamos aqui. Acordaram extremamente assustados com esse dólar aqui. Bem, o Google está errado. O dólar não está em 6,18. Na verdade, ele está em 5,73. Porém, com o fiscal descontrolado. Isso aqui, ó, é 3 semaninhas atrás, tá? Não é muito tempo, não. É 3 semaninhas. Não tem nem um mês. Dólar a 5,73. Não tem nem um mês. Aqui no Brasil e o Trump trazendo medidas protecionistas, eu ainda não falei, duvido calma que lá, ele ainda falei ainda do Trump aí. Não, do que fiscal, rolou depois. primeiro, do fiscal descontrolado e do Trump vindo com Exato. medidas protecionistas. passe de R$6. Isso aqui pode servir de alerta para você que se desesperou e não tem nenhuma parte do seu patrimônio investida no exterior. Inclusive, para receber uma aula gratuita de como investir numa corretora internacional 100% taxa zero, é só comentar dólar aqui embaixo. Quem foi atrás Muitos de estudar, foi atrás de entender depois desse vídeo aqui, ainda pegou o dólar abaixo de... Como é que tava? 5,70 e poucos. 5,73. Exato. E nessa hora, eu vejo muitas pessoas comentando o seguinte. Obviamente, quem tem um pouco mais de conhecimento, que acompanha o James Investing, que entende um pouco mais de economia, mesmo que básico, sabe que afeta. Mas fala o seguinte, não... Mas pra mim, eu quero que o dólar se exploda, eu quero que o dólar vá pra R$10, porque eu não vou viajar pra Disney, que eu não como dólar, que pra mim tá tudo certo. Porém, as pessoas têm que entender que o dólar influencia, e influencia em muito, até mesmo o mais pobre principalmente. Então, o que acontece? Você para pra ver, tudo tem interferência do dólar. O petróleo, por exemplo, é uma commodity que é cotada em dólar. Se o dólar sobe, logo, o preço do petróleo em reais tá o quê? Tá maior. Tá mais não, alto. Não tem que nem mudar o preço do barril de petróleo. Só do dólar subir por ser dolarizado já tá maior. Aí- Dólar esse ano subiu 20% aí. E aí vem o ponto, a gasolina sobe, mas eu não tenho carro, não tenho moto, não vou andar disso daí. Mas o que acontece? Você pode não ter carro, você pode não ter moto. Você Porém, pode pegar o busão todo dia. Você Cê- pode pegar o busão todo dia. já afetaria no busão, né? Que o busão anda com o quê? Gasolina. É, Mas anda enfim, com ele pensa, gasolina. não, que vai ser pouco, que o Estado subsidia. Mas aí que vem o ponto. O principal meio de transporte de produtos aqui do Brasil vem através da parte dos caminhões. É caminhão que transporta. E o caminhão é abastecido com o quê? Com diesel. Com diesel. Se sobe o preço do petróleo, sobe o preço do diesel, consequentemente, para fazer o transporte das cargas, subiu o preço. Se sobe o preço, aí o camarada tem que entender também, né? Que se sobe o preço, ele vai repassar pro consumidor. É, que a empresa não vai... Como é que é? Que o imposto que só vai pras empresas. Não, a empresa repassa pro consumidor. E aí, no final das contas, o mais pobre é quem ganha um salário mínimo, ganha muito pouco, e praticamente tudo que ganha vai pra consumir, vai pra comprar comida, pra comprar carne, vai pra comprar o leite das crianças, vai pra comprar a cervejinha no final de semana, vai pra comprar a picanha, só que aí a picanha não vai dar, né? Só vai dar pra pegar a picanha pela metade. Então só é a primeira parte da picanha que vai pegar. É, vai comer, vai ficar só na chupadinha da primeira parte. Só a primeira parte que é vai isso ter. que vai acontecer. E outro fator, todas as commodities, então você pega o café, você pega o milho, você pega a soja, você pega o trigo, tem o preço internacional. Aí você pensa o seguinte, o produtor desses alimentos, dessas commodities, pensa o seguinte, não, que o dólar tá subindo, se eu exportar eu ganho mais. Ele vai vender aqui ou ele vai exportar? Vai exportar, né? A empresa que tá querendo é lucro. Tá querendo lucro. onde tá Ela vai pagando ver, mais. não, onde que eu vou ganhar mais? Se eu exportar, o dólar tá tanto aqui, eu vou converter os reais, eu vou ganhar mais. Eu vou exportar, ele vai mandar pra E fora. aí o preço interno sobe também automaticamente. O preço interno sobe, então acho que essa parte de entender que o dólar afeta tudo sim é muito importante, que aparece governante em rede nacional que fala não, que o pessoal não quer saber do dólar, o pessoal quer saber sim, e essas pessoas deveriam ter uma educação básica que não foi passada nas escolas. E não vai ser passada, porque no final das contas o Estado quer a população, quer ter o filho mais inteligente, sendo independente, ganhando o próprio dinheiro, ou quer burro?
que é o filho burro, que é o filho sem saber de nada, como funciona. Porque aí fica mais fácil de manipular, fica mais fácil de falar, não, vem aqui votar em mim porque eu que vou te dar tudo que você precisa. Porque o Estado é um grande pai. No final das contas, o Estado, ele, primeiro que ele não produz nada, esse que é o grande ponto. O Calma Estado que vai não... chegar lá, calma que vai chegar lá. Então vamos esperar aí que vai chegar antes de eu queimar a largada. E as pessoas se perguntam, o que afeta o preço do dólar? Por que ele sobe? Por que ele desce? E é muito simples. E a lei mais eficaz do mundo, que é oferta e demanda. Então, se tiver mais pessoas querendo trocar seus reais por dólar, sobe a demanda do dólar, baixa a demanda do real. Consequentemente, o preço do dólar vai pra onde? Vai pra Foi cima. o que aconteceu aqui. Vai pra cima. Aponta pra cima. Da mesma forma que caso tenham mais pessoas querendo trocar dólares por reais, o preço do O dólar vai cair. o preço do dólar vai cair. Oferta e demanda pra qualquer coisa. Tem muita gente querendo comprar algo e pouca oferta, o que acontece? O preço sobe. Exato, tanto que lá atrás, né, no boom das commodities, o que aconteceu? O dólar chegou aí até 2 e pouco, né? Não, é que aí Não, aqui desde é. cima, né? Exato, aqui chegou a 3 e pouco, porém, o Brasil tava exportando demais, tava dando certo, tava conseguindo exportar minério de ferro, tava conseguindo exportar petróleo pra caramba, tava lá na capa da revista, Cristo Redentor subindo, o pessoal tava buscando por mais reais por conta disso, menos Investir no Brasil? investindo no Brasil, o dólar caiu. Mas aí, de lá pra cá, o negócio só foi pra cima com pouquíssimas correções. E antes que o cara chegue e fale, não, mas eu não fui atrás de aprender, não fui atrás de dolarizar meu patrimônio e agora já tá muito caro. Eu pensava exatamente isso quando o dólar tava Cadê, 3 ó? reais. Cadê? Aqui, ó, vamos lá. Quando nós é que aqui já 5 anos já, 5 anos já tava tem que 5 ser no reais, máximo né? mesmo, tem que ser no máximo. Tem que ser no Tem que máximo. ser de Então, 2018. aqui, ó, 2018. O dólar tava 3 e pouco, quase 4 reais. E foi por aqui mesmo, lá pro meio de 2018, fim de 2018, começo de 2019. Então eu olhei que o dólar já chegou a 3 e pouco. E aí depois ele tava mais pra 4 do que pra 3. O que eu achei? Fala que eu falei pra Tá você. caro, que tá O que caro. você falou pra mim? Não, o que nós falávamos é o seguinte, melhor investir na Bolsa do Brasil, porque pra você trocar, pra você comprar um dólar, você tá gastando quase 4 reais. Enquanto isso, com R$1 aqui no Brasil, você tem R$1. Exatamente, nós falávamos isso. E aí o que aconteceu? O dólar foi de 3 para 4, foi de 4 para 5 e agora foi de 5 para 6. Então dólar não tem como você acertar exatamente o timing do dólar. Tanto que se alguém tivesse esse dom, como que eu posso dizer, essas informações... Essa bola de cristal. Essa bolinha de cristal, o cara ia estar muito rico, ia estar bilionário acertando aí pra onde o dólar iria. Então, no final das contas, todo mês, você decide, não, que eu quero ter 30% do meu patrimônio dolarizado. Não, que eu quero ter 50% do meu patrimônio dolarizado. E aí todo mês você vai pondo um pouquinho. Se o dólar agora tá 6,5, você colocou um pouco agora, e mês que vem o dólar cai pra 4,90, você consegue comprar mais barato. Se o dólar tá 6,5 hoje e mês que vem ele tá 6,20, você conseguiu comprar 6,5. Então é assim que você faz. Não adianta você ficar tentando acertar qual que é o cu da mosca que você vai acabar se dando mal. Exato. E a parceira do canal para você comprar criptomoedas, investir no exterior é a Quantifury. QR Code vai estar aqui que o Natan vai colocar para vocês. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você recebe uma recompensa em Bitcoin. Eu, quando criei minha conta antes da parceria, recebi $20, Renan recebeu $5. E fazendo passo a passo, deixa eu até abrir aqui, né? Coloca aí a Quantifury Gêmeos. Deixa eu botar Que aí tem a aula que a gente fez, né? Ó. Exato. Aí Aqui, ó, tá na mão. Gêmeos, já apareceu. Então aqui, ó, você vai clicar na página. Aqui é pra você criar a tua conta, aí você vai botar o cupom na hora de que ele pedir. Ou aqui tem um tutorial. Nesse tutorial, Esse é uma aula passo aqui, ó, a de 10 passo pra minutos que você você vai entender criar como sua funciona a plataforma, vai entender tudo. Então tem a possibilidade de você ver o tutorial pra entender certinho como funciona, explicado por nós. Exato. E o que acontece? O dólar tá subindo porque tem mais gente querendo vender real pra colocar em dólar. E por que isso tá acontecendo? Grande parte por conta que o investidor estrangeiro ele tá pensando, não, que eu não quero mais investir no Brasil. Logo, o que ele faz? Ele vende lá a Petrobras que ele possui, ele vende a Vale, ele vende título do governo, título de dívida do Tesouro Direto. Ele vai ter reais na conta, ele vai pegar esses reais, vai trocar por dólar e vai cair fora. Exatamente. É isso que tá acontecendo. E por que eles não estão querendo investir no Brasil? É muito simples. Então, começando com essa parte aqui, ó. Essa é a primeira parte. Contas do governo acumulam déficit de 105,2 bilhões em 2024. Então, o que está acontecendo? Primeiro, a gente tem que voltar um pouco mais, que fica confuso para as pessoas entenderem, porque elas não viram isso ao longo da vida. Então, o que é o déficit? Que ele está gastando mais do que arrecada. E como é que funciona? Mesma coisa que na tua casa. Vamos puxar pra tua casa aí. Tua família, você Sua mora família. com quem? Você mora, comenta depois aí com Você quem tem mora. você, sua esposa, seus filhos, aí você e a tua esposa tem uma renda, vamos supor aqui que seja seus 7 mil reais.
E tem os gastos também. Aluguel, conta de água, conta de luz, conta de telefone, escola das crianças, o leite, a comida, o restaurante, o iFood, as compras aí supérfluas, a roupinha da Shein, tudo Shein mais. não pode mais não, que aí já paga mais. Aí tem que Poder ser lá pode, né? Mas vai aí pagar o dobro. Aí tem que ser lá na C&A mesmo. Vai comprar uma C&A, mas enfim, o que acontece? Tem o quanto vocês recebem, o quanto vocês gastam. Para as contas públicas é da mesma forma. E tem quanto? O que eles recebem, porém o que eles recebem... Ih, patrão. Aí que vem o ponto, que eles recebem não é o que eles produzem, porque o Estado não produz nada. O que você recebe, você produziu. Exato, você teve que trabalhar, você teve que ralar. Se você pega busão, teve que pegar busão. Se você vai de carro, teve que pegar o carro até o serviço. Foi lá no serviço, trabalhou, vendeu tua hora, teve que executar, teve que ter um estresse. Foi lá o mês todo, trabalhou, recebeu. Agora o Estado, ele não tem isso. O Estado não trabalhou pra receber. Ele basicamente, eu não posso nem usar essa palavra, né? Mas ele basicamente recebeu do contribuinte os impostos, né? De maneira não voluntária. Exato. Então, todo mundo é obrigado a pagar imposto. Você vai pagar imposto, vai compor a parte que o Estado arrecada, a receita do Estado. E também tem os gastos que o Estado possui. Então, toda a classe política que trabalha lá, que o pessoal gosta tanto. Todo funcionário público. Salário de 30 mil por mês, auxílio paletó, auxílio motorista. Moradia. O que tiver de auxílio vai ter. Até daqui a pouco, pra balançar o balango-dango dele depois de mijar, daqui a pouco tem auxílio também. Exato. Todos esses auxílios. Aí tem também a parte todo funcionarismo público, aí vai desde juiz até o professor que tá lá embaixo. Aí tem toda a parte de assistencialismo que o Estado tem, então Bolsa Família, que nem foi 15 bi e 3 o pessoal gastou em bet. Toda a parte também de infraestrutura do país, então as ruas que estão sempre bacanas aí pro pessoal rodar, para o pessoal conseguir andar. Segurança é bom demais, a segurança. Né? Segurança é maravilhoso. Aqui em São Paulo, você se sente seguro, né? Você sai da tua casa às 6 horas da tarde, tá saindo do trabalho, você puxou o seu celularzinho aqui pra atender o celular, já era. Você tem que ficar esperto, porque senão já vem alguém passar a mão. Não teve o caso da tua namorada lá, que o policial falou? Vou até contar que ela tava saindo no metrô, indo pra casa, aí tava com o telefone na mão, que ela é do interior, não morava aqui, conversando aqui. Do nada, aparece um garoto na bike, na bicicleta, tenta arrancar o celular da mão dela, ela segurou com força, ele não levou. Aí ela viu uma viatura policial menos de 100 metros, 200 metros de onde ela tava e foi avisar, não, que tentaram me assaltar aqui. Tá perigoso, né? Tá perigoso, tentaram levar meu celular, aí o policial chegou e falou o seguinte pra ela, aqui é perigoso mesmo, tem que tomar cuidado. O cara tá lá faz de não que eu esteja falando de todos, mas naquele caso foi assim. Tô falando de um caso real aqui não, que aqui é perigoso mesmo, tem que tomar cuidado, ou seja, o cidadão de bem tem que tomar cuidado, e não o bandido que tem que ter medo de ser preso. No final das contas, já teve gente dos Estados Unidos que veio aqui pro Brasil e acabou perguntando, calma lá, por que o Brasil, as casas aqui dentro do nosso país que estão na rua, tá tudo cheio de grade? Tem grade, tem cerca elétrica, tem espinho na frente. Aí o cara se questionou, não, calma lá, que aqui no Brasil, então o cidadão de bem aqui tem que se proteger, tem que estar com grade. Tem que estar preso. Tem que estar preso, enquanto isso o bandido tá solto nas ruas, aí pode fazer o que quer, aí vai pra baguncinha, aí vai pra curtição mesmo, é assim que funciona. Você pega qualquer país desenvolvido e que as leis são mais firmes, né? Então nos Estados Unidos invadiram a tua casa, entraram na tua casa, você tem arma lá e você pode meter o pipoco. E não é assunto da live, mas até na parte toda jurídica mesmo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o camarada foi lá, pegou o celular, passou a mão, entregou pra outra pessoa. A outra pessoa ia estar como receptação, que tá recebendo. Não foi ela que assaltou, mas tá recebendo. Aí a pessoa que é pega por receptação não acontece nada. Aí se o bandidinho roubar o celular e não tivesse pra quem vender, você acha que ele ia roubar da mesma forma? Não ia. É por isso que num país onde vale a pena você ser desonesto, as pessoas vão acabar sendo desonestas. O negócio só vai mudar quando não valer a pena. Exato. Esse é o ponto. Mas voltando aqui pra parte econômica, então o que acontece? Tem o que ele arrecada de imposto, tem o que ele gasta. No caso, o Estado tá gastando mais do que arrecada. E isso gera consequências muito graves para a economia. Então o que acontece? Tá aí, ó, 105 bi de déficit somente em 2024. Tá gastando mais do que arrecada. Ainda nem acabou o ano, hein? Ainda nem acabou o ano. Ainda nem acabou o ano. E outra questão que acontece. Então, tá gastando mais do que arrecada e será que tá arrecadando pouco, né? Que o pessoal se questiona, não, será que a arrecadação de imposto não tá boa, tá difícil, o pessoal não tá pagando imposto, a produção aqui no Brasil tá muito ruim? Não. A arrecadação federal bate recorde de 203,17 bilhões em setembro, ou seja, tá arrecadando com força, tá batendo recorde atrás de recorde. Tá fazendo. Então,
A parte de arrecadar, a parte de receita entrando, tá batendo recorde. Se tá batendo recorde de receita entrando e mesmo assim tá saindo negativo, é porque quer dizer por quê? Alguma coisa tem errado aí, a mesma coisa a família. Não, mas é porque se tá arrecadando um monte. Tá gastando demais, Tá né? gastando Isso que eu vou demais. falar. A mesma coisa da família. Família tá aumentando o salário. O pai e a mãe que recebia 7 mil reais, agora não tá recebendo 7. Tá ganhando mais, tá ganhando agora 10, subiu pra 12, subiu pra 14. E aí mesmo assim tá no prejuízo, tá devendo, é porque tá gastando demais, tem que segurar o gasto, tem que segurar a mão. Não tem que segurar a mão? Comenta aí se não tem que ou não tem que. Se já tá subindo a receita. Não é aquela situação não, que a família aqui tá ganhando salário mínimo que não tem onde cortar. É, que tá recebendo menos, que um Tá dos recebendo muito familiar, pouco, é. que um dos pais ali foi demitido. O salário caiu pela metade. Por isso tá devendo. Não é assim, tá arrecadando cada vez mais, a receita tá aumentando e tá gastando junto cada vez mais. E outra parte aqui é só recorde. Recorde agora é de dívida. Então tá lá. Dívida bruta do governo atinge 9 trilhões. Maior valor da história. Então, o que o Estado arrecada, se ele gasta mais, a dívida vai subindo. A dívida subiu até 9 trilhões. E nós estamos em um momento que o juro tá alto no Brasil. Tá alto e a tendência é continuar subindo. Então nós estamos aí com uma Selic em 11,25. Tem previsão do JP Morgan, que esse aqui eu não peguei a notícia, mas eu anotei aqui. Previsão do JP Morgan, que ano que vem a Selic termina em 14,25% ao ano. Vai estar próximo lá do governo Dilma, né? 14, 25. Acho que foi por aí que tava. Que o máximo que nós chegamos foi 13,75 há 2 anos e agora mais de 14 a previsão. E pós uma pandemia também, que acaba que imprime muito dinheiro, teve que subir o juro. Então, ele tá com uma dívida de 9 tri e o juro tá subindo. Ou seja, o quanto ele paga de juro para essa dívida é mais alto e tende a continuar subindo. 45% da dívida é atrelada à Selic, que tá subindo, então a situação fica cada vez pior. Exatamente. Como que funciona isso, né? Basicamente, a dívida do Brasil tem no Selic, né? No Tesouro Selic. É o site que você entra ali do Tesouro Exato, Direto. no IPCA+, e no pré-fixado, a maior parte é no Tesouro Selic. Então, se é no Tesouro Selic a maior parte, a Selic sobe, o passivo da dívida, o juro da dívida fica maior. Então, nós estamos batendo recorde de arrecadação, gastando demais, endividados, e a tendência é que a dívida, que o passivo dessa dívida, que o juro da dívida ainda suba. Que eles devem dinheiro, se deve tem juros, esse é o Exato. ponto. Se deve tem juro, e com o juro subindo, a dívida sobe em uma proporção muito mais rápida. Exato. E aí que vem o ponto, é só você pensar, você investiria em alguma... É que não existe essa possibilidade, vamos supor, você investiria em uma família que tá gastando mais do que recebe? Eu não Você investiria nessa família? Não, e nem Você emprestaria, pode ser. Você emprestaria dinheiro pra uma família que tá sempre lá gastando mais do que recebe? Você emprestaria teu dinheiro? Exatamente. Você investiria nesse lugar? Não. Você investiria nesse lar? Eu não. E a mesma forma funciona do investidor estrangeiro e até do investidor brasileiro. Que hoje em dia é muito fácil de tirar o dinheiro do Brasil. Exato, tá Investir batendo lá recorde. fora. Tá tendo recorde de gente botando dinheiro lá pra fora. Tá tendo Então, recorde. até o brasileiro vê essa baguncinha, vê essa questão toda, vai pensar, eu vou deixar o dinheiro aqui, eu vou deixar nada. Cai Exatamente. fora daqui. Então, o que acontece? Com toda essa parte fiscal conturbada e uma situação horrível, estavam esperando o quê? O anúncio do corte de gastos. Pra ver que vai dar uma segurada. Vamos dar uma segurada nesse déficit aqui. Vamos passar a gastar menos, que dessa forma a arrecadação já tá alta. Consequentemente, vai ter superávit e vai sobrar dinheiro aí nas contas públicas. Então, estavam esperando esse anúncio de corte de gastos do Haddad. E esse anúncio veio agora quarta-feira passada. E estavam esperando que ia ser pancada. Que vai cortar forte, né? Que tem que cortar. Se eles estão batendo recorde de arrecadação e não tá dando pra que a gente tá deficitário ainda, tá gastando mais do que arrecada, tem que cortar gasto, tem que cortar muita coisa aí, tem que cortar na metade muita coisa, mas aí que vem o ponto, né? E aí os principais pontos aqui do corte. Então, o reajuste do salário mínimo. Vai ter limitação de aumento real do salário mínimo e até 2,5% acima da inflação. Então, se segura o salário mínimo, é um corte, mas ainda vou falar que acaba sendo pouco pro que tá precisando. Teve outra parte aqui. Aperto nos critérios de renda para acesso ao BPC, ou seja, você vai ter mais dificuldade para conseguir acessar, é um corte também. Então, estão estimando para esse aí 4 bi de economia. Emendas parlamentares, então tirou uma parte aí de benefício dos políticos. Aí teve outra aqui também, aposentadoria dos militares, que é um custo muito alto. E o que acontece? Muitas vezes o camarada já morreu, nem em combate, porque não tem combate aqui, e tem neto, tem bisneto recebendo aposentadoria, né, Renan? Sim. Então vieram com esse corte aí, é algo sensível aqui no Brasil. E a idade mínima para se aposentar vai ser 55 anos, tem vezes que até antes se aposentavam. E aí o que acontece? Vieram com esses cortes aí,
que todo mundo achou que não é satisfatório para conseguir acabar com esse déficit. E ainda por cima, que essa parte aqui foi polêmica. Eu vou até abrir a notícia aqui pro pessoal ver. Exato. Que o corte não foi o que o pessoal esperava, foi menos do que o esperado. E além disso, vieram com a parte de isentar imposto, diminuir imposto. E eu concordo sempre que menos imposto é sempre melhor, porém você pensa o seguinte, o Estado está gastando mais do que arrecada, logo ele tem que cortar gasto, não cortou o suficiente. Já não basta ele não cortar o suficiente, o quanto ele arrecada, o quanto ele consegue botar nas contas, vai diminuir porque ele vai isentar imposto. Então tá lá, isenção de imposto de renda até 5 mil. Aí ele tá falando aqui da notícia se vai aumentar, se não vai, mas basicamente eles querem tornar isento de IR do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. E eu acho que tem que acontecer isso mesmo, acho que tem que acontecer ainda mais. Porém, o que deveria ter sido feito para isso aqui poder acontecer? Cortar gasto. Exato, por exemplo. Se viesse na cortadinha, gostoso ia poder isentar até mais. Exato, então isso é uma forma que vai deixar de arrecadar. A mesma coisa a família, por exemplo, a família quer fazer uma viagem no final de ano. O que ela vai fazer? Ela vai falar, não, vamos dar uma segurada aqui, apertar o cinto, gastar menos para depois conseguir fazer algo que vai ser bacana. Então o Estado tinha que apertar o cinto, tinha que cortar gasto para conseguir fazer isso. Mas não foi o que foi feito. Então, até um exemplo aqui comparativo para vocês entenderem como é que funciona. Então, lá em 94, quando surgiu o Plano Real, o salário mínimo era R$64. Depois subiu para 70. Aí depois 64. em setembro subiu para 70, mas aqui ó, o primeiro, R$64. E era isento de imposto de renda quem ganhava até R$661 por mês. Eita, tinha a tabelinha completa aqui, acho que será que tem que dar uma descida. Não, acho que tem que dar uma descida. Aqui, completa aqui, ó. Então, o que acontece? Esse era o salário mínimo, era isento até quem ganhava R$661. Logo, quem ganhava por mês até 9,5 salários mínimos estava isento. Dá uma olhada aí, Nathan, você não vai tampar a câmera aí, a terceira linha da tabela. Aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, o salário mínimo vai subindo, muito por conta de que o Estado vai lá e imprime mais dinheiro, consequentemente, o poder de compra é menor, salário mínimo sobe como consequência, porém as pessoas não tiveram um ganho real nisso. Sim. Basicamente foi corrigido. Então o que acontece? Salário mínimo vai subindo, porém o quanto é isento para pagar imposto de renda não sobe na mesma proporção. Sim. Então tá lá, já em 95 o salário mínimo tava R$100, era isento, ó, subiu um pouquinho até 706, porém isso aqui representava o quê? 7 salários mínimos, saiu de 9 para 7. Depois, aí você puxa aqui, ó, vamos para prazos maiores, sei lá, anos 2000, salário mínimo R$151, era isento até quem ganhava R$900. Ou seja, começou com 9,5 salários mínimos. A partir daqui, gera 5,96 salários mínimos, ou seja, menos de 6. E ao longo do tempo só piora. Então, 2010, salário mínimo R$510, era isento quem ganhava até 1.499, ou seja, menos de 3 salários mínimos. O que começou com quase 10, se tornou 3 em 94, 2004, menos de 20 anos. Não, que aqui é 2010, né? Então, 94, 2004, exato, menos de 20 menos anos. de 20 anos. 15 anos aí quase. Aí você para pra ver, 2017, salário mínimo. 900... E aqui, ó, ficou um tempão sem reajustar, né, ó, 1903, 903, 1903, aqui também é 900, ó, sem reajuste. Então a inflação vem, o salário mínimo sobe, mas o reajuste não. Exato. No final das contas, a inflação vem, o seu dinheiro vale menos, o salário mínimo sobe. Às vezes tem, sim, ganhos acima da inflação, que no final das contas é o IPCA, que eu tenho minhas sérias dúvidas, né? Mas enfim. Mas não é um ganho absurdo acima da inflação. Exato. E aí você vai ver, cada vez com menos salários mínimos que você ganha, você precisava já pagar imposto de renda. Então tá aqui, ó, 2017, 937 salário mínimo, 1.903 por mês quem era isento, ou seja, 2 salários mínimos. Atualmente, 2024, salário mínimo 1.412, é isento quem ganha até R$ 2.259 por mês, ou seja, 1,6 salários mínimos. Então saiu de 9,5 lá em 94 para 1,6, menos de 2. Então é exatamente o que o Estado faz, acaba empobrecendo todo mundo e realmente faz sentido ter essa isenção. E se for puxar para ser o equivalente a 9,5 salários mínimos, teria que ser mais de 13 mil reais. Exato, porque se for pegar o salário mínimo e multiplicar... Até multiplicar aqui, ó. Abre a calculadora pro pessoal aqui, ó. Então você pega aqui 1.412 vezes 9,5, que era a isenção na época, né, Renan? Tá lá. R$13.414. Então faz sentido, sim. Tem menos imposto, acredito que tinha que ser até mais esse teto, porém,
O problema é esse. Não quer cortar gasto, mas quer abaixar a arrecadação através disso. E eu falo mais ainda, quando o Estado fala que quer taxar os super ricos, que heranças acima de 10 milhões tem que pagar uma alíquota de imposto maior, no final das contas o Estado imprime mais moeda, o dinheiro que você tem vale menos, e daqui a pouco, igual antigamente, o imposto de renda, vou ser sincero, era só pro cara que é classe média alta, por muitos considerado rico ainda. No final das contas, 30 anos depois, o imposto de renda é pra qualquer um, pra qualquer pobre, da mesma forma que o imposto sobre grandes fortunas acima de 10 milhões. Se passar, se aumentar pra caramba a alíquota, daqui 30 anos qualquer um vai ter que pagar. Qualquer um vai, Vai exato. ter que pagar. Então, o Estado ele faz o seguinte, muitas vezes ele quer fazer a famosa luta de classes, não, que é o rico contra o pobre. Mas no final das contas é sempre o Estado querendo ferrar mais todo mundo e as pessoas que não enxergam isso acabam se ferrando mais ainda. Exato. Então é isso que tá acontecendo na parte de imposto. E aí, pra compensar essa isenção até 5 mil, eles querem botar mais imposto pra quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Só que aí vem um ponto, né? Que tem gente perguntando, mas isso aí vai ser pra todo mundo? E a questão é que depende, segundo essa possibilidade. Então, por exemplo, camarada ganha 50 mil por mês e é CLT. Ele já tem descontado da folha dele o imposto. Já tem. Então esse aí não entraria nesses 10%. Mas agora pra alguém que é empreendedor, tem uma empresa e recebe... É que aí é na média do mês, né? Você pega no ano 50 mil por mês, dá 1 milhão e... Não, 50 mil por mês dá 600 mil no ano. Dá 600 mil, exato. 600 mil no ano. Então, pra quem recebe mais de 600 mil por ano em dividendo, que o dividendo que você tira da tua empresa já é isento. Exato. Você não paga nada. Você não paga imposto, porque já tá isento. E você já pagou muito antes, né? Só que aí, Vamos ser isso que eu sinceros, né? faço, Você já pagou o dividendo é isento. Mas é Simples Nacional, é lucro presumido, pagou em cima do faturamento. Então, se ele faturou lá seus... Vamos supor aqui, nem é lucro. Do faturamento, faturou seu 1 milhão lá, já tá pagando seus 13%, 15% de imposto. E aí, quando tirar da conta pessoa jurídica pra pessoa física, vai ter que pagar de novo os 10% se ultrapassar esses 50 mil. E, na minha visão, né, e teria que ver todo o cálculo tributário, eu acho que esse aqui não vai compensar o outro. Eu também acredito fortemente que não vai, não. Porque o número de pessoas que vão lá, fazem distribuição de lucro acima de 600 mil no ano e não pagam imposto, eu acredito que em valor absoluto de imposto vai ser menos do que o pessoal que ganhava até 5 mil nessa faixa aí, né, dos 2 e pouco até os 5 mil vai deixar de pagar, né? E outra questão ainda, vamos supor, a pessoa vai lá, recebe 600 mil no ano, vai ter que pagar 10%, vai ter que pagar 60 mil. Essa pessoa vai contratar o advogado que for, vai fazer uma análise tributária pra pagar menos de que 60 mil. Exato. Se ele pagar 30 mil pra um advogado tributário, conseguir reduzir esse imposto dele, colocar algum custo a mais na empresa dele, fazer um planejamento pra ele pagar menos imposto, ele vai pagar. Exatamente. Então, muitas vezes... O empresário, ele vê o que dá ROI. Se ele vai pagar 30 pra não pagar 60, ou seja, ao invés de pagar 60, pagou 30, ele prefere pagar 30. Se for 45, ele prefere pagar 45. Eu vou ser sincero, se eu precisasse pagar 55, nesse caso, nesse exemplo, pra não pagar 60, eu pagava. Exato, então vai ser menos ainda do que o Estado espera. Sim, que vai ter alguma forma de pagar menos imposto, então isso aí no final das contas é só uma medida populista mesmo pra falar não, que tinha cobrado mais rico vai tirar do mais pobre e só vai ferrar todo mundo no final das contas. E outro ponto ainda, vamos supor, camarada é autônomo, ele tem a empresa dele lá do que for, vamos supor, ele tem a empresa dele de manicure, tem várias manicures lá que trabalham com ele consegue tirar mais de 50 mil por ano em dividendo. Por mês. Por mês em dividendo, 600 mil por ano. Se tiver mais imposto que ele vai ter que pagar, ele vai repassar no serviço dele. Vai repassar, com certeza, né? Só no mundo das fantasias que só a empresa vai pagar o imposto e não vai ser repassado pra população, né? Pro consumidor, pro cliente. E outra questão que eu vejo que manteve essa alta no dólar, que normalmente o dólar dá o quê? Dá uma espirrada pra cima e depois dá uma recuada, né, Renan? Sim. Então eu pensei, vai dar uma subida aqui até 6, depois dá uma recuada, depois volta. Porém, teve a parte do problema que tá tendo aí, dos BRICS, do Lula principalmente falando também, com o Trump que vai entrar agora no próximo ano. Separei até uma fala do Lula aqui, pega o fone aí, Renan. 055. Então o que o Lula falou alguns meses atrás. Aqui, ó. 13 de abril de 2023. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Ele quer inovação. Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu
o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? E quem que vai querer receber real? Me responde. Você vai negociar alguma coisa de outro país, você vai querer receber real, Renan? Eu? Eu não vou querer receber, não. Por que não foi o peso? Ih, por que não foi o peso argentino? Ih, meu patrão, você vai ver, a população argentina não queria receber peso, não. Tinha Se mais nem o dólar. argentino queria receber o peso, Tinha mais dólar dentro da Argentina, dólar físico, do que no próprio Estados Unidos. Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Então se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais... O problema é a certamente contraparte, poderiam né? Você vai cuidar querer disso. receber também. Não, mas aí que vem a questão. Beleza, ele pode falar isso aqui, ele pode ter a opinião dele, mas o que acontece? Os Estados Unidos têm um interesse muito grande que o dólar seja usado como moeda de troca, porque no final das contas, as pessoas usam mais dólar, eles conseguem emitir mais dinheiro, conseguem imprimir dinheiro, conseguem diluir essa inflação pelo mundo todo. Então é do interesse dos Estados Unidos que funcione dessa forma. Sim. E caso alguém queira cair fora, ele pode fazer o quê? Ele pode tomar as atitudes dele também. Então, outro fator que segurou o dólar nesse patamar foi isso aqui. Tá lá, ó. Entenda a discussão nos BRICS para substituir o dólar e por que o Trump fez ameaças. Então, o Trump ameaçou os países que não usarem o dólar como moeda de negociação em taxar a importação desses países nos Estados Unidos em 100%. Então, pensa o seguinte. Lá nos Estados Unidos, alguém vai comprar algo do Brasil. Vai comprar uma commodity, vai comprar milho, vai comprar soja, vai comprar minério de ferro, vai comprar o que for. Se for do Brasil e se eles tiverem tirado o dólar como moeda de negociação, ele vai taxar em 100%. Logo, vai ficar o dobro do preço. Então, o que ele pagaria X, ele vai pagar 2X. Então, o que vai fazer com que seja muito menos interessante eles importarem algo do Brasil. Você é americano, você vai comprar algo do Brasil, a partir de agora você vai ter que pagar 2x. Você vai pensar duas vezes se vale a pena ou não? Vou pensar duas vezes, muitas vezes não vai valer a pena. Mesma coisa você, ia comprar lá da Shein, ia comprar da Shopee, ia comprar da AliExpress, você pagava X, você passou a pagar 2x, o pessoal parou de comprar. Muitos pararam de comprar, exatamente. Não estou falando que isso seja certo também, que como uma pessoa liberal, não acho isso bacana, mas é a realidade, é o que tá acontecendo. E ele vai usar da força dele pra fazer com que eles não deixem de usar o dólar. Exato. Não, já que você não quer usar o dólar, eu vou botar minha força aqui também. Se você quiser fazer isso, é 100%. Exatamente. Então, no final das contas, eu vou falar que ele falou que foi pros BRICS, mas o Lula que veio com essa ideia mesmo, que veio falando, né? Já veio direto pro camaradinha lá. Exato. Então, o que acabou acontecendo, o dólar passou dos R$6 e por enquanto está se mantendo nesse patamar. E a situação é exatamente essa, né? Complicado, mas quem dolarizou parte do patrimônio, principalmente no começo do ano, quando o dólar estava abaixo de R$4, eu vou falar que, olhando agora, obviamente, no para-brisa, fez uma boa escolha, né, Matheus? Bota o Bitcoin em real aí desde o começo do ano. Bota o S&P 500 aí, o IVVB11. Exato, vamos pegar aqui o Bitcoin. Tá em Aí real já aqui, ó. vai aparecer em real. Cadê o mouse? Aqui, ó, Bitcoin... desde o começo do ano, né? Que aqui pega desde o começo do ano. Subindo aí, em real, 170%. Pega o IVVB11. Que isso aqui já é levando em conta em real a desvalorização do real frente ao dólar, né? Pega aí no ano, subindo aí 57% em reais. Exatamente. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.